Olá vocês, sejam bem-vindos ao nosso canal Psicaus, o seu canal de estudos psicológicos e de assuntos modernos. Nós estamos hoje aqui para conversar sobre o caso Suzano e tentar apresentar algumas explicações dentro da psicologia jurídica e algumas áreas específicas de estudo da criminalidade. Para contextualizar vocês, é interessante lembrar que o caso Suzano ocorreu no interior de São Paulo no dia 13 de março de 2018, quando às 9h30 alguns vizinhos começaram a ouvir nas proximidades da Escola Estadual Raul Castro uma série de tiros e gritaria. E quando alguns chegaram à janela, viram vários adolescentes da escola saindo correndo. Foi então que constataram que dois jovens, Guilherme Talcay Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, perpetraram um ato de homicídio de 10 pessoas, que em verdade foram 7 adolescentes, e depois eles cometeram suicídio, e antes haviam cometido o assassinato de Jorge Antônio Moraes, que era tio de Luiz Henrique de Castro, um dos autores do crime. Eles chegaram à escola, Guilherme Talcay, de 17 anos, munido de um revólver 38, posicionou-se inicialmente no saguão principal da escola e da entrada ao pátio e às salas, e lá ele perpetrou tiros que culminou na morte de dois adolescentes e um funcionário da escola. Posteriormente, Luiz Henrique, o Guilherme, se deslocou para o pátio do colégio, onde ele matou mais 3 adolescentes. Jorge Antônio Moraes entrou munido de faca, machado, arco e flecha e um coquetel Molotov, algumas garrafas de coquetel Molotov. E logo em seguida, após a saída de Guilherme da sala, Luiz Henrique se posicionou no vão principal e colocou as suas armas à disposição e começou inicialmente desferindo golpes de machado na cabeça das vítimas que estavam mortas. À medida que alguns alunos se deslocavam para esse local, o Jorge Antônio o Luiz Henrique tentou matar as pessoas que ali passavam, e ele não conseguiu, curiosamente, porque ele não sabia manejar as armas que ali estavam. Felizmente, ele só conseguiu ferir 11 pessoas. A arma, inclusive na mão de Guilherme, teve falhas, e posteriormente eles se deslocaram para uma área da escola. Guilherme desferiu tiros contra Luiz, que veio a óbito, e depois o próprio Guilherme cometeu suicídio. Surge a questão: o que foi que aconteceu? Eles eram loucos? Eles eram psicopatas? Que tipo de crime ou de estrutura psicológica aqueles indivíduos estavam municiados, e as motivações que levaram exatamente a eles a cometerem tais atos? Então, a princípio, nós precisamos falar brevemente da existência de 4 tipos de homicidas. São características especiais desses indivíduos, chamados o serial killer, o mass murderer, o spread murder e o terror murder. No caso do Guilherme e do Luiz, eles se enquadram no mass murderer. Nós não vamos tratar os outros 3, fica para um próximo encontro, nós vamos estudar sobre isso também. O mass murderer, ele é o chamado assassino de massa. Existem 3 tipos de mass murderer, que é o pseudo-comando, que é aquele indivíduo ou indivíduos que deliberam sobre o ato, ou passam um tempo mentalizando o ato, e depois eles perpetram o mesmo sem qualquer tipo de dúvida do que iriam fazer. O homicida suicida, que são os indivíduos que depois eles se matam e cometem homicídio um ao outro. E o serial mass murderer, que é um tipo de indivíduo que ele comete vários atos
em períodos diferenciados e podem matar indivíduo ou vários indivíduos em tempos diferenciados e em locais diferenciados, né? No caso deles, eles foram pseudo-comando mass murderer e ainda tiveram características de homicida suicida, certo? Por que nós caracterizamos ele como isso? O padrão pseudo-comando são indivíduos que matam 4 ou mais vítimas em um mesmo local, em um mesmo evento. Então, no caso, eles mataram 8 pessoas ou 7 pessoas na escola, apesar deles terem perpetrado o ato de homicídio do Jorge Antônio Moraes, que era tio de Luiz Henrique, mas também chefe de Luiz Henrique, que trabalhava com limpeza na oficina dele, mas perdão, oficina não, loja de aluguel de carros. Mas o Luiz Henrique, inclusive, cometia pequenos furtos no local. E interessante que eles se deslocaram com o carro alugado desse tio, que foi assassinado com 3 tiros, possivelmente por Guilherme, que era o que manejava a arma de fogo. Essa morte fora do local da escola caracteriza um outro padrão que poderíamos imaginar como sendo serial, etc e tal, mas eles efetivamente não foram seriais por causa da morte em grande escala no caso da escola. Além disso, se coloca que esses indivíduos eles podem ser portadores de depressão ou esquizofrenia. Bom, no caso do Guilherme Talcay, eu acredito que ele não tinha nem depressão nem esquizofrenia. Ele parece-me ser um indivíduo tipicamente com traços psicopáticos, apesar do que a idade de 17 anos não nos permite caracterizar com esse quadro, mas efetivamente com um quadro chamado de disrupção de conduta, certo? Mas o Luiz Henrique, inclusive pelo tipo de armas que ele coloca, machado, faca, arco e flecha, coquetel molotov, parece-me que ele vivia um surto psicótico, algo esquizo, que lembrava inclusive alguns jogos que se tem com zumbis, ou também o GT que o pessoal chegou a comentar. Agora, o interessante não é que os jogos fomentaram nele o comportamento violento, é justamente o contrário. Eles, por terem o que nós chamamos de cognição sombria, obscura, que faz parte da concepção da Triad Dark, eles buscaram padrões de comportamentos violentos e aí os jogos se enquadravam dentro da cognição deles, dessa fantasia tóxica de violência, de vingança, e que acabou inspirando o Luiz Henrique com as ferramentas do crime. E é interessante que, se a gente for observar o que se chama no direito de iter criminis, que são os atos persecutórios ao ato antijurídico propriamente dito, o ato foi altamente pensado. Eles escolheram o horário ao qual fazer. 9h30 era um horário que estava entrando no intervalo para o lanche escolar, né? Um colégio que tinha aproximadamente 900 alunos nesse momento, se posicionar em áreas de alta movimentação e começaram um abatia com arma de fogo e o outro finalizava com arma branca, certo? Inclusive eles usaram um tipo de roupa que nós chamamos de roupa tática, com cintos, com munição. Inclusive o Guilherme, após desferir tiros com o 38, descarregou o tambor, ele foi lá e acabou novamente recarregando a arma. O Luiz Henrique se sentiu à vontade para dispor as armas dele numa sacola próximo à escadaria ou a um portão no colégio e perpetrar os atos de violência contra as pessoas. Felizmente, os alunos, inclusive, entraram em combate. Existem nos vídeos de segurança eles combatendo com uma menina. A menina, inclusive, felizmente, ela conseguiu se desvencilhar. Mas observe, se ele tivesse habilidade de manejar aquelas armas, possivelmente eles teriam conseguido o intuito de matar muito mais pessoas, como foi o caso
do japonês naturalizado norte-americano na Virgínia, Hwang Sun-cho, que matou 33 alunos, além de deixar 25 feridos numa universidade por causa de bullying. Mas no caso deles, o histórico deles na escola, eles demonstravam que não tinha violência alguma, que não sofreram bullying, muito pelo contrário. É aí que vem exatamente algumas das explicações do que nós chamamos a psicologia da vingança. As características de onipresença, de resposta ao prejuízo narcísico deles, criavam uma fantasia cognitiva familiar diária de alguém que colecionava injúrias, colecionava injustiças. Eles falavam que se sentiam minimizados pelas pessoas, subtraídos em suas imagens, e que o ato que eles iriam perpetrar marcaria a imagem deles no local, e ele marca efetivamente de forma altamente negativa, certo? Eles serviram efetivamente a um propósito de preservação do si mesmo no imaginário de alguém que, através de um ato de violência, se sobreporia às pessoas. E efetivamente o ato ele foi pensado exatamente dessa forma. O Guilherme, inclusive, usava uma máscara que cobria parte do nariz, da boca, de caveira, que em geral são utilizadas por gangues norte-americanas em conflito, ou através de alguns membros que fazem manifestações populares que tentam fomentar ruaças e tudo. O que nos chama a atenção é que as principais funções psíquicas que estavam ali em jogo era uma gratificação sádica. Eles, através do ato de assassinar, eles se sentiram gratificados, e havia um sadismo nisso, em causar dor, causar sofrimento. Eles sabiam que eles iriam marcar as pessoas pelo ato. Essa fantasia de vingança por uma sociedade que, segundo eles, causava muito prejuízo à imagem deles, que não era reconhecida. E efetivamente vimos um conflito com a realidade, principalmente no caso do Luiz Henrique, que se coloca como se fosse um combatente de zumbis, né? Ou alguém que estava dentro de um videogame. Mas é precipitado, inclusive, achar, por exemplo, que se os professores estivessem armados, eles conseguiriam refutar um ato desse, porque se a pessoa não é treinada para lidar com a situação de perigo, ela trava nesse momento. O que ocorreu, inclusive, com algumas pessoas que se diziam munidas de arma, foram assaltados, levavam arma, levavam moto, e elas perderam exatamente tudo que estavam de posse deles, né? Porque mesmo treinadas, a situação ela gera adrenalina, e a adrenalina ela pode ser paralisante quando a pessoa não tem o treinamento específico para reagir exatamente à ação. Na cognição também obscura, nós podemos observar uma motivação suicida sem fim. O ato que eles fizeram, eles entravam no colégio, o colégio só tinha uma saída, então eles sabiam que não iriam sair dali. Assim como o Hwang Sun-cho, eles se mataram. Na verdade, o Guilherme matou Luiz Henrique e depois cometeu suicídio. Então eles já sabiam que a missão deles, entre aspas, era totalmente focada num final trágico. Nós vemos também um alto nível de toxicidade, de inveja e narcisismo na imagem deles. E essa cognição deles levava uma atitude nihilística, quer dizer, alguém que vê que o que eles vivenciavam não tinha qualquer tipo de possibilidade de redenção, e que o ato dele era finalístico efetivamente para que eles morressem, certo? Bom, é isso que nós tínhamos a falar sobre o caso Suzano. Nós gostaríamos, enquanto instituição, deixar os nossos pêsames aos familiares, mas o nosso papel enquanto estudantes e profissionais de psicologia é tentar oferecer uma perspectiva acerca do assunto. E a Psical se coloca exatamente nesse local de tentar oferecer uma explicação moderna e efetivamente baseada em estudos acadêmicos quanto a essas situações. Se vocês gostaram do nosso vídeo, dê um like
inscreva-se em nosso canal e nós teremos muito mais novidades para vocês. Um beijo e até mais.